Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que você esteja bem. E antes de começar aqui o nosso vídeo, passando para avisar vocês de algumas coisas importantes. Não esquece de conferir a tua inscrição aqui no canal, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever. Deixa um comentário para a gente poder conversar bastante aqui no nosso canal, tá bom? Isso ajuda muito no engajamento. Compartilha esse vídeo se você tem interesse, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no canal. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E não esquece de dar uma olhada aqui na descrição. Eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos links importantes, inclusive com materiais gratuitos, sem enrolação, sem negócio de, não sei o que, vou ter que assinar. Não, sem nada disso. Clica aqui embaixo, tem muito material bacana e a forma de você me ajudar é clicando aqui no botãozinho de gostei e compartilhando esse vídeo, beleza? Então, aproveita esse vídeo que vem aí para vocês. Um abraço. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui na nossa disciplina de farmacologia aplicada. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fármacos que afetam o sistema nervoso central, só que agora falando um pouco mais sobre os antidepressivos. Então vamos nessa, se liga só. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o que é depressão. Deixa eu pegar aqui minha caneta, né? Então olha só, a depressão é uma doença mental que afeta cerca de 15% da população em algum momento da vida, com maior prevalência em mulheres. Professor, isso teria uma causa genética? Olha, gente, é difícil dizer que seria uma causa genética. Porém, há uma relação, sim, de um maior número de pessoas depressivas enquanto mulheres do que enquanto homens, tá? E dentro das causas da depressão, uma dessas causas é o que nós chamamos de teoria das monoaminas. Porque, veja só, a depressão ela é considerada uma doença multifatorial. Significa dizer que existe uma gama de fatores que podem ocasionar sinais depressivos, né? Porém, do ponto de vista fisiopatológico, ou seja, quando a gente estuda o organismo, a teoria das monoaminas é a teoria mais aceita para a gente conseguir identificar essas características depressivas. Aí você deve estar se perguntando, beleza, professor, mas o que é que são essas monoaminas? Essas monoaminas, pessoal, nada mais são do que neurotransmissores. Neurotransmissores. E esses neurotransmissores, quando estão em baixa concentração no organismo, dependendo do neurotransmissor, eles podem ocasionar, sim, sinais e sintomas depressivos. Entendeu agora? Então é por isso que a gente está falando dessa questão de sintomas de fármacos que são utilizados para tratar os níveis ou para melhorar os níveis dessas monoaminas. Ok? Tranquilo? Bom, então, a gente sugere que essa condição está relacionada à diminuição da disponibilidade dessas monoaminas e o tratamento com antidepressivos, em alguns casos, pode ser útil, né, no processo de melhora da depressão. Porém, existe o acompanhamento psicoterápico. Não adianta você achar que a depressão ou mesmo a ansiedade podem ser tratadas apenas com medicamentos, que isso não vai acontecer, tá bom? O tratamento, ele é multidisciplinar. Então, o paciente que passa por alguma condição depressiva, ele precisa obrigatoriamente estar alinhado a uma psicoterapia, fechou? Então, ele tem que ter essa psicoterapia, porque essa psicoterapia vai auxiliar em diversos sinais e sintomas da depressão. Como eu disse, não só a depressão, mas também a ansiedade. Então, dito isso, a gente precisa compreender como é que a depressão ela se classifica. Nós temos dois grupos relacionados à depressão. A depressão unipolar e a depressão maníaco-depressiva. Vamos entender qual é a de cada uma delas. A depressão maior, ou também chamada de unipolar, ela é caracterizada por episódios de depressão, como melancolia, pessimismo, perda de interesses em atividades, anedonia, que é aquele indivíduo que passa muito tempo triste, ou não tem expressões, ou esse indivíduo não tem uma expressão de felicidade, de preocupação, tá certo? Alterações no sono e apetite. Alguns casos podem ter retardo psicomotor, sentimento de culpa, perda de libido e, em casos graves, tendências suicidas. Então veja bem aqui, muito importante dizer isso a você. Olha só, nós estamos falando de um transtorno de depressão maior caracterizado nessa condição como unipolar. Essa depressão é a mais comum, mas ela não é a única. Então a depressão maior, embora seja a mais comum, ela não reflete todos os casos de depressão. Isso está claro? Isso é muito importante para você. Por quê? Porque quando você entende que depressão é apenas maior, você acaba esquecendo de outros sintomas. Por exemplo, na depressão bipolar, o indivíduo ele vai ter sinais e sintomas de depressão,
porém ele vai ter mania também, ok? Apresentando períodos de humor elevado e deprimidos em ciclos variáveis. É muito importante dizer para vocês que antigamente a gente chamava de transtorno bipolar, só que na verdade esse transtorno é chamado de depressão bipolar. Normalmente o indivíduo que tem essa depressão bipolar, ele tem características maníaco-depressivas. Então é importante saber disso na hora que você estiver estudando sobre depressão, ok? Agora nós vamos entrar na classificação desses antidepressivos. Bom, basicamente, minha gente, nós temos 4 grupos grandes de antidepressivos diretos. Vou falar para vocês agora dos ADTs, posteriormente eu vou falar de alguns inibidores específicos. Então vamos lá. Os antidepressivos tricíclicos são um dos mais utilizados. Professor, eles são tratamento de primeira escolha? Normalmente não. Antes eles eram. Hoje esse tratamento não é o tratamento de primeira escolha, tá bom? Qual é o antidepressivo, professor? O ADT mais utilizado da atualidade? É esse aqui, ó, a amitriptilina. Beleza? A amitriptilina vai ter em 2 apresentações, de 25 e de 50. Mais recentemente chegou no mercado ela de 75, mas ela não é comum. A clomipramina também, a imipramina também e a nortriptilina também. Eles são caracterizados por inibir a recaptação tanto de norepinefrina quanto de serotonina. Professor, mas eu não entendi essa história de inibir a recaptação. Vou explicar agora para tu. Ó, existe aqui, minha gente, uma região chamada neurônio. Beleza? Uma região não, né? Uma célula no nosso corpo chamada de neurônio. Esse neurônio, ele tem uma função bem específica. Dentro dele, existe uma série de neurotransmissores. Fechou? Esses neurotransmissores, eles vão sair desse neurônio, beleza? Por quê, professor? Porque tanto uma transmissão entre 2 neurônios, quanto uma transmissão entre um neurônio e um músculo e um tecido específico, eles não se tocam. Então, essa transmissão ela é feita por mediadores químicos. Quem são esses mediadores, tio Rafas? Os neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores, eles saem de dentro do neurônio, beleza? Chegando em uma região que é conhecida como fenda sináptica. Fenda sináptica. Tio, o que é a fenda sináptica, pelo amor de Deus? A fenda sináptica é uma região que vai ficar entre 2 neurônios ou entre um neurônio e um tecido, tá bom? É normalmente um tecido muscular, tá? Então, esse neurotransmissor, ele sai, beleza? E ele vai se ligar naquele neurônio efetor ou naquele tecido onde há um receptor. Ah, tio, entendi. Então, esse neurotransmissor se liga num receptor e esse receptor gera 2 ações. Ou ele pode ser um agonista ou ele pode ser um antagonista. Beleza? Só que quando esse neurotransmissor ele gera essa atividade, ele não é degradado, ele não é destruído. Aí ele tem 2 caminhos. Pode existir aqui, por exemplo, uma enzima que degrade esse neurotransmissor aqui dentro da fenda sináptica. Por exemplo, existe um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina, ela tem uma enzima aqui que degrada ela, que é a acetilcolinesterase, transformando ela em um grupo acetil e um aminoácido colina, tá bom? Porém, existem alguns neurotransmissores que isso não acontece. Na maioria das vezes, a enzima que degrada esse neurotransmissor está dentro do neurônio. Aí o que é que acontece? Esse neurotransmissor ele pode ser recaptado para dentro da célula. Entendeu agora? Quando esse neurotransmissor é recaptado para dentro da célula, a ação dele diminui, né? Porque ele se desligou. Isso ocorre, minha gente, fisiologicamente. Quando uma pessoa tem sinais depressivos, normalmente a quantidade desses neurotransmissores na fenda sináptica diminui. Então o que é que a gente faz? Administra um inibidor da recaptação. Porque como aí o neurotransmissor sai do neurônio e não retorna para ser degradado, eu vou ter mais neurotransmissor na fenda sináptica, consequentemente mais ação. Beleza? Quais são os principais efeitos adversos? Primeiro, efeitos anticolinérgicos, alfa-adrenérgicos, histamínicos e outros, como ganho de peso e disfunção sexual. Todos eles fazem isso, professor? Sim, uns mais, outros menos. Por exemplo, a amitriptilina, como ela é de primeira geração, ela tem um pouco mais de efeitos adversos, por exemplo, do que a clomipramina. Porém, a clomipramina é bem mais cara por ser um antidepressivo tricíclico de uma geração mais à frente. Fechou? Um detalhe muito importante, minha gente, é que os pacientes que fazem uso desses medicamentos, normalmente eles vão ter também um sintoma de boca seca, que é um sintoma colinérgico, beleza? Mas é o sintoma mais prevalente nestes casos aqui. O segundo são os inibidores seletivos, olha o nome, seletivos da recaptação de serotonina. Hoje, estes daqui são os mais utilizados de longe. Tio Rafas, e quem são eles? O principal, minha gente, é a fluoxetina, isso é muito importante, fluoxetina.
Depois a sertralina, citalopram, estalopram, fluvoxamina e paroxetina. Tio, em ordem, quais os mais utilizados? Fluoxetina é o tratamento de primeira escolha no transtorno de depressão. Sertralina e aí entre os demais. Citalopram, estalopram, paroxetina. Professor, qual é a diferença do citalopram e do escitalopram? Bom, um é metabólito do outro, tá bom? Então, o metabólito do escitalopram é o citalopram, beleza? Importante dizer isso para vocês. Então, quais são os mecanismos, professor? Eles bloqueiam a recaptação especificamente de serotonina. Detalhe interessante, no começo do tratamento com esses medicamentos, o paciente, nas primeiras 3 até 6 semanas de início do tratamento, ele pode ter comportamento suicida, beleza? Então pode ser que no começo da atividade desses antidepressivos aqui, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, o paciente ele possa apresentar, preste atenção, ele possa apresentar um aumento dessa sintomatologia relacionada aos sintomas, aos sinais depressivos, fechou? Quais são os efeitos adversos? Gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreias. Neurológicos, cefaleia, ansiedade, que é o que eu acabei de mencionar. Agitação e insônia. Além de distúrbios sexuais, como é o caso de distúrbios na disfunção sexual, fraqueza, cansaço e sudorese, ok? Bom, os próximos, eles são inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina. Veja que estes daqui, eles não são seletivos. Seletivos são os anteriores, que eles são especificamente para a serotonina. Aqui a gente pode citar como 2 exemplos, a venlafaxina e a duloxetina. As indicações são utilizados na depressão não responsiva aos inibidores seletivos ou em paciente com dor crônica. Essa dor crônica, minha gente, ela é conhecida também como dor neuropática, que é quando a gente não conhece a origem daquela dor, tá bom? Então, normalmente a gente não conhece essa origem, o paciente sente uma dor que você não consegue tratar e aí você pode utilizar esses inibidores, porque a norepinefrina, ela também tem características alfa-adrenérgicas, e não só alfa, mas também beta-adrenérgicas, portanto pode gerar uma sensibilidade maior à dor, inibindo a recaptação, isso neuropaticamente pode melhorar, tá bom? Então eles vão inibir a recaptação de serotonina e norepinefrina, e os efeitos adversos, náusea, cefaleia, insônia, constipação, é muito comum os pacientes relatarem constipação, além de disfunções sexuais. Todos esses medicamentos que eu falei para vocês até agora, toda vez que a gente vai retirar esse medicamento do paciente, eles não causam dependência física nem psicológica, mas a descontinuação abrupta pode ocasionar sim problemas graves para o paciente. Então, para evitar essa descontinuação brusca, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha com redução gradual da dose, normalmente de metade em metade, em ciclo de 2 a 4 semanas, dependendo da necessidade do paciente. Fechou? Bom, aqui eu trouxe para vocês o que nós chamamos de antidepressivos atípicos. Eles são antidepressivos atípicos por quê? Porque o modo de ação deles é um pouquinho diferente dos demais, ou eles até podem agir sobre mais de um neurotransmissor. Veja que até agora eu falei apenas de 2 neurotransmissores, serotonina e norepinefrina, beleza? Porém, existem outros neurotransmissores que também são importantes, como é o caso da dopamina. A dopamina, ela é muito útil também no tratamento de pacientes que têm sintomas depressivos. Então, veja só, existe um chamado bupropiona. A bupropiona ela é muito útil para utilização em pacientes que apresentam característica de vício. Então, normalmente, quando o paciente está saindo tanto do vício do álcool, mas especialmente dos entorpecentes, como cocaína, crack, maconha, né? Todos esses pacientes fazem uso da bupropiona, porque a bupropiona auxilia muito nesses sintomas depressivos atrelados ao vício, tá bom? Inibe a recaptação de norepinefrina e de dopamina, e os efeitos adversos mais comuns são boca seca, sudorese e irritabilidade, normalmente pela síndrome da retirada daquele entorpecente, tá bom? Ah, professor, bupropiona é só nesses casos? Eu não disse isso. Ele é um antidepressivo também. Porém, em casos em que o paciente precisa fazer um tratamento de retirada de entorpecentes, de vício, essa bupropiona também é extremamente útil, tá bom? A mirtazapina, que ela bloqueia receptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos. E um detalhe muito importante, a mirtazapina, minha gente, ela pode ser utilizada também no tratamento de insônia, tá bom? Insônia, ela tem várias doses de 30, de 45, tá? Então a mirtazapina é um medicamento relativamente novo, e aí a gente consegue utilizar para outras indicações. A trazodona e a nefazodona, a trazodona especialmente de 50 mg, elas vão bloquear os receptores 5-HT2, porque existem, na verdade, 4 subtipos de receptores de serotonina. Existe o HT1, o HT2, o HT3 e o HT4. O HT2 está diretamente relacionado à recaptação de serotonina.
Então, por conta disso, quando ela bloqueia esse receptor, a recaptação não acontece de maneira mais específica, deixando ali a serotonina mais disponível no meio, certo? Bom, e os inibidores da monoaminoxidase, os IMAOs, esses aqui são os últimos grupos, é o último grupo na verdade, mas eles são muito pouco utilizados, mas muito pouco mesmo. Daqui eu destaco dois medicamentos, a fenelzina e a selegiline. São os dois medicamentos que a gente ainda consegue ver algum uso clínico dos inibidores de monoaminoxidase. E por quê, professor? Por conta dos efeitos adversos. A gente só vai utilizar esses medicamentos aqui quando o paciente ele não responde a nenhum outro das classes que eu mencionei para vocês. Então, se ele não responder na depressão a nenhum outro dos que eu já falei, a gente entra no IMAO. Embora seja muito difícil você conseguir esses IMAOs, tá bom? E o que é que eles fazem? Eles vão inibir uma enzima chamada de monoaminoxidase. Lembra que eu falei para vocês que o neurotransmissor ele retorna para o neurônio e lá dentro do neurônio ele é remetabolizado? Exatamente. Lá dentro tem uma enzima que causa a degradação desse neurotransmissor, que é a MAO. Então a MAO ela degrada esses neurotransmissores para que eles possam se transformar em novos neurotransmissores, né? Porém, quando você inibe essa MAO, quando você inibe quando você inibe a MAO, essa inibição vai causar ali a produção de mais neurotransmissores e aí o neurônio começa a liberar mais desses neurotransmissores. Mas quais são os efeitos adversos? Primeiro, hipotensão ortostática, que é aquela hipotensão quando você levanta, então a pressão cai bastante. E tem diversas interações medicamentosas e alimentares extremamente graves. Então, por conta disso, os inibidores de monoaminoxidase, eles são pouco utilizados e só são utilizados quando você não tiver nenhuma resposta clínica aos outros antidepressivos que nós mencionamos anteriormente, beleza? Bom, minha gente, espero que você tenha gostado de mais essa aula. Desejo a você um bom estudo, um grande abraço e até a próxima.